Olá, amados, graça e paz. Todos nós, todos os dias, precisamos de Deus. Mas há dias que nós precisamos um pouco mais de Deus. Então, vem aquela pergunta: como tocar o coração de Deus? E como o maior problema do homem com Deus é o orgulho, a soberba, a independência e a rebeldia, então a melhor maneira de tocar o coração de Deus é com humildade, arrependimento e obediência. Vamos ler um versículo e eu quero citar 4 exemplos que irão te ajudar a aprender a como tocar o coração de Deus. Acompanhe comigo agora a leitura do Salmo 51, apenas o versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Nós temos 4 exemplos de como tocar o coração de Deus. 3 reis e uma cidade. O primeiro é o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Ele, enquanto homem aqui, ele nos ensinou e ele é nosso maior exemplo de como tocar o coração do Pai. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz, que ele foi humilde, e o próprio Senhor Jesus Cristo é quem disse lá em Mateus 11, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, o maior exemplo de humildade, de como tocar o coração de Deus o Pai, é o próprio Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o primeiro rei, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. O segundo exemplo, quero citar um grande rei também, que é o rei Davi. Davi, ele estava precisando muito tocar o coração de Deus, porque Davi cometeu um pecado muito grave. Está lá em 2 Samuel capítulo 11, a partir do verso 1. No tempo em que os reis deveriam estar na guerra, saíam para a guerra, Davi também, o rei Davi deveria estar na guerra, mas ele ficou em casa. E ali ele vê uma mulher do seu terraço, ele vê o terraço, vê uma mulher se banhando, e ele prende ali o seu olhar ali, pede que traga essa mulher, e ele então fica sabendo que ela é casada, mas ele comete adultério, essa mulher engravida, e você já sabe que eu estou falando de Batseba ou Batseba. Davi, então, ele, uma vez que Batseba, e eu vou usar esse nome, ela, dessa forma, ela se engravida, Davi, então, faz arranjos para que o esposo dela, o soldado, Urias, ele fique na frente da linha de batalha e seja morto. E Davi, então, comete um grande pecado contra Deus, embora todo pecado é grande, porque é contra um Deus santo, grandioso. Davi comete pecado de adultério e de homicídio. E a sentença é a sentença de morte. Ele comete homicídio doloso, Ele planejou ali a morte de um dos seus melhores homens, Urias, que fazia parte dos valentes de Davi, do pelotão de elite de Davi. Então, Davi, ele comete esse pecado e a sentença é a sentença de morte dita pelo próprio profeta Natan. Mas o que acontece? Davi toca o coração de Deus. E de que forma Davi toca o coração de Deus? Quando ele é confrontado pelo profeta Natan sobre este pecado, Davi não arranja subterfúgios, ele não diz a culpa é daquela mulher, foi essa ou aquela situação. Davi assume a sua culpa e ele diz: pequei
contra o Senhor. Então Davi, primeiramente, ele assume o seu pecado. Essa é a primeira observação que nós devemos fazer. E em segundo lugar, Davi, ele agora se arrepende, ele fica humilde, se arrepende, e o Salmo 51 é um salmo que ele compõe, inclusive, após ter cometido este pecado de adultério com Batseba ou Batseba. Então, Davi, ali no Salmo 51, se você ler esse salmo, você vai ver que Davi está arrasado, está quebrantado, e ele começa o salmo dizendo: compadece-te de mim, ó Deus. E ali ele pede: purifica-me, e ele pede: cria em mim um coração novo. E também ele volta a dizer: pequei contra o Senhor. Na verdade, meus queridos, pecamos primeiramente contra o Senhor. Davi diz: pequei contra o Senhor, lá em 2 Samuel, capítulo 11, quando confrontado. No Salmo 51, ele diz: pequei contra o Senhor somente, ou seja, ele reconhece que todo pecado, em primeira instância, é contra Deus. E o filho pródigo também, quando ele decide voltar para casa, ele ensaia um discurso no qual ele vai dizer ao pai dele: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Pequei contra o céu diante de ti. Então todo pecado é primeiramente contra Deus. E Davi, então, ele reconhece esse pecado, ele se humilha, a sentença é de morte, mas Davi se humilha, reconhece o seu pecado, e essa sentença, então, ela é mudada. Então o profeta Natan fala com Davi: olha, como você confessou, como você admitiu, como você se humilhou, você reconheceu, então você não vai morrer. Deus te perdoou. Porém, o filho, fruto dessa relação, ele vai morrer. E Davi pelejou, espenhou, fez de tudo ali para que aquele filho não morresse, mas não teve jeito. Davi orou, Davi jejuou, Davi fez de tudo, mas aquela criança morreu. Obviamente está aí, né, uma bondade de Deus, porque se aquela criança ali, ela crescesse, imaginamos que ela teria muitos problemas para assimilar o contexto da gravidez da sua mãe e do seu nascimento. Ela teria muita dificuldade. Então ela adoeceu, faleceu, e Deus abençoou que Davi novamente ficou com Batseba, e ela se engravidou, e é onde nasce um menino que Davi dá o nome a ele de Salomão, e a Bíblia diz que Deus o amou. E Davi pega Salomão, entrega ao profeta Natan para ajudá-lo na criação dessa criança, e o profeta Natan dá o nome a Salomão, muda o nome assim, passa a chamá-lo de Gedidias, que significa amado do Senhor. Então eu gostaria de frisar aqui esse segundo rei, o rei Davi. Ele pecou, a sentença era de morte, ele se humilhou, a sentença então foi mudada, e ele então recebeu perdão, e veio da onde veio Salomão, que nós sabemos foi um grande rei, o homem abaixo de Cristo, o homem mais sábio, né, segundo a própria palavra de Deus, o homem mais sábio que pisou aqui neste mundo. Eu quero citar agora o terceiro rei, o exemplo de um terceiro rei, que é o rei Ezequias. Essa história está em Crônicas, mas está também principalmente em Isaías 38. Em Isaías capítulo 38, no verso 1, a palavra de Deus nos mostra que Isaías recebeu também uma sentença de morte. Ali, Isaías 38, 1 diz que o rei Ezequias, né, ele adoeceu de uma doença mortal. E Deus falou com o profeta Isaías: vai lá e avisa ele que ele vai morrer. Então, o profeta Isaías, ele vai até o rei Ezequias e fala com ele: olha, o Senhor manda te dizer, põe ordem à tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. O que ele estava dizendo era para que aquele rei providenciasse ali testamento, organizasse as coisas, porque ele não ia viver. Deus estava avisando ele. E quando o profeta Isaías sai então dali, dá o seu recado, a sua mensagem, a sua profecia, ele sai,
o rei Ezequias, ele fica muito triste. Qualquer um de nós, obviamente, ficaria, né? E a Bíblia diz que ele orou ao Senhor, ele falou com Deus tantas coisas que estavam no seu coração ali naquele momento, ele conversou com Deus e a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. E aí, Deus falou com Isaías: volta lá e fala com Ezequias, com o rei Ezequias. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Irmãos, que maravilha! A sentença foi mudada, era uma sentença de morte que tinha para o rei Ezequias, mas ele se humilhou, ele orou, ele chorou, ele se quebrantou. E a sentença foi mudada e Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Quem é pai, como eu sou, sabe que um filho, ou principalmente uma moça, né, que é aquela idade de 15 anos, até ela alcançar essa idade de 15 anos, é bastante demorado. Então, o rei Ezequias ele ficou muito feliz, e ele ficou tão feliz que ele compôs um cântico de louvor, gratidão a Deus, e nesse cântico que está também lá no livro do profeta Isaías, capítulo 38, verso 10, ele fala assim: olha, eu estava em pleno vigor e eu achei que eu ia entrar nas portas do além. Então, os estudiosos calculam que o rei Ezequias fez entre 30 e 40 anos quando ele teve essa doença mortal. Mas ele se humilhou, ele se quebrantou e Deus mudou a sua sentença e ele teve mais 15 anos, ele foi curado. Eu quero fazer um paralelo aqui, abrir um parênteses. A minha esposa, ela é técnica em enfermagem e ela trabalhou um bom tempo como cuidadora de idosos e ela cuidou de um senhor, e esse senhor era alguém muito rico, porém era ateu. A gente não podia falar, ou ela não podia falar, olha, fica com Deus, Deus te abençoe. Não, ele era ateu, mas muito rico, tinha muita saúde mesmo, mas ao longo do tempo que ela estava cuidando, de repente, através de umas dores que ele começou a ter, descobriu-se um câncer e, resumindo a história, o câncer progrediu e acabou, ele foi parar no hospital. Quando ele estava na sua fase terminal ali, talvez tivesse mais algum tempo ainda, mas ele estava nos aparelhos e um dos filhos dele falou assim: olha, pode desligar o aparelho, não adianta assim e tal, e conversou com os irmãos, ele tinha uma certa autoridade e foi desligado o aparelho e aquele moço faleceu, aquele pai faleceu. Na verdade, como minha esposa tinha acesso ali à família, ela soube que, na verdade, o filho quis que fossem desligados, os aparelhos, porque aí vai morrer mesmo, e o filho queria muito ir num show, um cantor sertanejo chamado Gustavo Lima. E aí deu tempo, o filho foi nesse show sertanejo, o pai morreu, e só que esse filho, a esposa dele estava grávida de gêmeos e eles estavam muito felizes. E infelizmente não sabemos, né, o porquê, mas eram duas meninas que infelizmente nasceram sem vida ali, e foi muito triste. É uma história dramática, eu estou contando algo que nós vivenciamos, eu e minha esposa, e eu fiquei assim bastante abalado, porque esse homem morreu, ele era mais novo do que eu, estava com mais saúde, acredito, do que eu, muito forte, e eu acredito que se eles tivessem fé em Deus, se eles clamassem, se eles se humilhassem, se houvesse um quebrantamento, poderiam de repente ter tocado o coração de Deus, poderia ser alterada essa sentença. Esses são pensamentos, cogitações minhas, né, pessoais, que eu estou tomando a liberdade de citar aqui sem citar nome. Mas nós conhecemos muitos casos em que havia uma sentença sobre a vida de alguém e essa pessoa se quebrantou, essa pessoa se humilhou, essa pessoa se arrependeu, essa pessoa tomou posição, buscou o Senhor e Deus abençoou essa vida.
eu quero agora citar um último exemplo, que é o exemplo de uma cidade, e o nome dessa cidade é a cidade de Nínive, chamada na Bíblia de a grande cidade de Nínive, capital do Império Assírio. Deus falou com o profeta Jonas, está lá em Jonas, no capítulo 1. Deus fala com Jonas: dispõe-te, vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus manda Jonas ir pregar uma mensagem para aquela cidade, uma cidade pagã e idólatra, uma cidade violenta, e Jonas foge e tenta não ir para lá. Nós conhecemos a história, mas não tem como fugir de Deus, né? Deus deu a ele outra oportunidade, Deus então levou Jonas até Nínive. E a Bíblia diz que Jonas, ele prega lá em Nínive, e ele prega um sermão de cerca de 6 palavras. Ainda ele fala o seguinte: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Subvertida significa destruída, aniquilada, virada de cabeça para baixo. Deus ia destruir completamente a cidade de Nínive. O sermão de Jonas tinha apenas cerca de 6 palavras e nenhuma gota de misericórdia, porque na verdade Jonas, ele não estava interessado em que Nínive não fosse destruída, porque Nínive era a capital assíria, eles eram inimigos em potencial de Israel, e Jonas, com um sentimento nacionalista muito forte, ele tinha interesse que aquela cidade fosse destruída. Porém, Deus queria dar uma oportunidade a Nínive, e deu de fato, e aconteceu algo extraordinário. Apesar da pregação ruim do profeta Jonas, a Bíblia diz que os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, todos eles vestiram de pano de saco, que era uma demonstração exterior da contrição ali, do arrependimento, e ali o rei também de Nínive ficou sabendo do que estava acontecendo, e ele também, a Bíblia diz que ele desceu do seu trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de saco e assentou-se na cinza e proclamou um jejum integral, que nem água podia tomar, nem homens nem animais, e que o jejum era para todos, do maior ao menor, ou seja, do cidadão mais importante ao cidadão mais simples de Nínive. Todos deveriam entrar naquele jejum, e até mesmo os animais. E o rei de Nínive ainda disse: olha, vamos clamar fortemente a Deus, porque de repente ele se compadece de nós e ele vai nos poupar. E a Bíblia diz, lá no livro de Jonas, que Deus viu o que eles fizeram, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ia fazer e não fez. Algo muito interessante aqui, quando nós vemos essa expressão, né? Deus se arrependeu. Deus se arrepende? Claro que não. É uma figura de linguagem conhecida como antropopatia, quando nós atribuímos sentimentos humanos a Deus, numa forma de compreender melhor o relacionamento com Deus. Porque, na verdade, o arrependimento de Deus é o seguinte: existe uma sentença, mas o homem muda a sua conduta, então Deus muda a sua sentença. Quando o homem muda a sua conduta, ele está fazendo tudo errado, ele está ali, aquela sentença está ali. Mas se ele se humilha, se ele se quebranta, se ele muda a sua atitude, então Deus muda a sua sentença. E na linguagem bíblica é chamada aqui arrependimento. De Deus se arrependeu. Os ninivitas mudaram a sua conduta e Deus se arrependeu. Só que Jonas deveria comemorar, deveria ficar muito feliz, afinal
e a sua pregação deu um grande resultado e todos se converteram. Nesse sentido, ele foi maior que qualquer outro pregador, até mesmo que o próprio Senhor Jesus enquanto pregador. Então, pastor, mas como é que é isso? Leia lá Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi manifestado o braço do Senhor. Lá está falando sobre Jesus como servo sofredor. Nem Jesus alcançou 100% de resultado ali na sua pregação, e inclusive Jesus depois cita para os fariseus o caso dos ninivitas e fala, olha, eles se arrependeram e vocês estão com o coração mais duro que o deles, vocês não se arrependem, né? Então os ninivitas se arrependeram, a sentença era de destruição sobre a cidade de Nínive, mas eles se arrependeram, eles se quebrantaram, eles se humilharam, eles se converteram, tomaram decisão. O rei falou, olha, cada um também confesse aí a sua maldade, larga, né, da violência que está nas suas mãos. Eles mudaram de atitude e Deus mudou a sentença. Então, Deus poupou aquela cidade. E Jonas ficou muito triste, foi para um camarote mais afastado para assistir de lá a destruição, achando que Deus pudesse ainda destruir a cidade. E nesse período Deus fez com que uma plantinha nascesse, desse sombra sobre a cabeça de Jonas, e ele ficou muito feliz. Mas no dia seguinte Deus mandou um vermezinho que matou aquela plantinha, ela morreu, e o sol bateu forte na cabeça de Jonas, e ele falou, eu prefiro morrer, eu quero morrer, pediu a morte. É o que é conhecido como a depressão de Jonas, né? Mas Deus falou, olha, escuta, você está tão nervoso assim, tão bravo, pedindo a morte só porque a plantinha morreu, você está com dó dessa planta. Se você está com dó de uma plantinha que você não plantou, não fez crescer nem nada, imagina eu numa cidade, olhando uma cidade que tem cerca de mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Deus está se referindo às crianças que não sabem discernir mão direita e mão esquerda. Baseado nesse número, os estudiosos calculam que a população de Nínive era de mais de 600 mil pessoas. Então Deus, ele se compadece daquela cidade. Na verdade, é um livro em que a gente se prende no personagem que é Jonas, com o seu temperamento forte ali, mas a mensagem de Jonas é a compaixão de Deus. Deus ama todas as pessoas, até aquelas mesmo que não são tão amáveis, como é o caso ali, que Jonas queria que aquele povo morresse, né? Então Deus ama todas as pessoas. E essa é a história aqui a respeito de Nínive. Nínive, então, tinha uma sentença de destruição, se humilhou, se arrependeu, se converteu, e ela foi poupada dessa destruição. Quero fazer aqui uma observação importante, porque 150 anos depois, Nínive foi destruída. 150 anos depois, Nínive voltou a praticar a violência. Ela é chamada da cidade sanguinária, porque eles eram muito violentos quando eles combatiam, e eles eram muito guerreiros, estavam sempre combatendo, mas cortar o nariz, cortar a orelha, esfolar o prisioneiro vivo, enjaular, tratar como animal, e todo tipo de ruindade, crueldade, horror que você possa imaginar, os ninivitas, os assírios praticavam. E como eles guerreavam muito e conquistavam muitos povos, eles também foram se tornando muito ricos. Então veio a soberba, a violência, e aí eles, 150 anos depois, Deus destruiu a cidade de Nínive, e está lá no livro do profeta Naum. Veja bem, Nínive era uma verdadeira fortaleza. Nínive tinha muralhas com mais de 30 metros de altura, tinha um fosso com cerca de 50 metros, né, de largura e cerca de 20 metros de profundidade. Porém, o rio Tigre encheu, abriu uma brecha no muro, e os babilônios, junto com os medas, numa colisão, eles dominaram ali, então, a Nínive, e Nínive foi completamente destruída. Destruída por quê? Porque agora eles não se quebrantaram, eles não se arrependeram, eles não se humilharam. Destruída por causa do orgulho, da soberba, da idolatria, da violência. Então agora ela não foi poupada.
São esses os exemplos, e eu quero deixar duas palavras aqui para você gravar. A primeira delas é empedernido, uma palavra muito usada aí, né, por alguns pregadores, e a palavra empedernido significa duro como pedra, inflexível. Às vezes o pecador, ele se mantém ali orgulhoso, soberbo, questiona Deus, briga com Deus, e o seu coração está empedernido, está duro como pedra, está inflexível. É o caso de Faraó. Se você ler em Êxodo 10, ali os oficiais de Faraó falam com ele: escuta, libera Moisés para adorar o Deus dele com seu povo. Ou será que só você ainda não percebeu que o Egito está arruinado? Ou seja, Faraó estava com o coração ali endurecido, empedernido, duro como uma pedra, inflexível, e as pragas assolando então o Egito. Uma outra palavra que eu gostaria de passar para você é a palavra compungido. A palavra compungido significa contrito, aflito, quebrantado. É quando a pessoa se humilha, se quebranta. Então, quando acontece isso, toca o coração de Deus. Eu quero aqui citar o caso do filho pródigo, né? E é uma história cheia de lições, mas alguém resumiu numa única frase. Ele disse o seguinte: não importa o que você fez, apenas volte. O filho pródigo não voltou como um homem de sucesso, mas como um homem derrotado. Mas para o pai, isso não muda nada. Ele é filho e sempre haverá um lugar de honra junto ao pai. Então humilhe-se. Não sei qual a sua situação, humilhe-se, quebrante-se na presença do Senhor. E Deus vai resolver a sua situação, não importa qual for a sua situação, para Deus não há impossível. Talvez você possa dizer: eu estou entendendo, mas e se o homem não quiser se humilhar, não quiser se arrepender? A resposta está lá no Salmo 7, versos 12 e 13. Se o homem não se arrepender, Deus já afiou a sua espada. Essa é a resposta que está lá. E eu quero concluir dizendo para você algo muito importante. Deus é um Pai amoroso. Ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus quer abençoar seus filhos. Então, seja o que for, coloque na presença de Deus, posicione-se com humildade, com arrependimento e com obediência. E você então vai tocar o coração de Deus, e seja qual for a situação, Ele tem poder para resolver, Ele tem poder para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe.